Bom, boa noite, Jackson. Boa noite. Boa noite, Pedro. O Jackson hoje tem um convidado, o Pedro Rafael, um jovem é, muito interessado em política, que tem, enfim, atua em Brasília, tem atuação na Associação Comercial do Rio também. O Jackson vai apresentá-lo, mas é um prazer tê-lo aqui, tá, Pedro? Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado. E boa noite, Rodrigo. Vamos hoje sair na porrada de novo aí, Rodrigão. Bora, o meu craque da semana você vai adorar. Sabe o que eu acho? O meu craque dessa semana vai ser igual ao seu. Eu não vou te antecipar, que você é tão inteligente que você vai ficar olhando aí, criando as suas... Não. O meu craque da semana, tu vai ver quem é. Você vai cair para trás. Minha estratégia. Mas vamos lá, Jackson. Vamos apresentar o Pedro aí rapidinho para começar o nosso gole de sexta. Hoje, dia 20 de setembro de 2019. Gente. Aliás, eu estou tomando um uísque aqui. Vocês estão bebendo alguma coisa? Eu estou bebendo nada, cara. O Rodrigo, ele só... Ele tá dirigindo. Na água, nem sei que me proíbe beber. Tá bebendo com uma cerveja, Jackson? Não, vinhozinho. Vinhozinho. O Rodrigo, ele só bebe com gente importante, Jackson. Com a gente não foi uma vez. Rapaz, eu fiquei uma semana sem óculos, fui pegar ontem, inclusive. A bebedeira foi tão grande, a última, que eu fiquei sem óculos, uma semana inteira. Então vamos lá, Jackson, apresenta o Pedro e vamos falar da conjuntura nacional. Cara, a política é um negócio interessante e bom, porque ela aproxima as pessoas, ela traz gente nova para o pedaço. Acho que todas as relações na vida que eu tenho boas são da política. A nossa aqui foi construída pela política. E o Pedro é uma figura, uma pessoa que eu conheci, uma figura muito boa que eu conheci na política como jovem, no PSD, tentando entrar efetivamente na política como candidato. Tem formação em relações internacionais, é um craque nessa discussão. Foi candidato também no PSD, pegou uma barra pesadíssima numa eleição completamente diferente. E eu convidei, ele tem uma presença forte na Associação Comercial, é diretor da Associação Comercial do Rio. Eu convidei principalmente porque ele está vivendo intensamente Brasília com as reformas. Todo esse movimento que está acontecendo na Câmara, no Congresso Nacional, ele está vivendo ali. Eu acho que ele pode dar uma contribuição boa. Ele estava por aqui pela área. Hoje eu pedi a ele para participar com a gente. Então, seja bem-vindo. Obrigado. Pedro, viu a entrevista do Rodrigo Maia no Bial? Eu vi só um pedaço, aí não consegui assistir todo. O Jackson chorou. Ah, claro. O Rodrigo eu sou fã do Rodrigo. Eu sei disso, pô. Ô, Falrab, esse canal tá estranho. A semana passada eu chorei com o discurso do Hulk, essa semana o Jackson do Rodrigo Maia. Você chorou por quem essa semana, Marcelo? Por quem você chorou, Márcio? Porra, cara, por quem que eu chorei? Pô, bicho, não chorei por ninguém, não. Aí, essa semana foi duro. Chorei, não. Eu posso falar por quem eu chorei? Diga aí, Pedro. Sem ser demagogo nem nada, mas pela população brasileira, com a aprovação do fundo eleitoral que fizeram anteontem. Então, não foi por um ou por outro, foi pela população mesmo que vai receber o boleto aí em casa. Mas e aí, Pedro? Vou começar a te bater aí, hein? Vamos embora. Como é que financia uma eleição se não pode financiamento privado? Como é que um pobre vai ser candidato? Tá contigo a bola, Pedro. Então... Um pobre que não tem amigo com dinheiro para ajudar na campanha, que não tem dinheiro para financiar a campanha e não pode pegar dinheiro privado, como é que ele financia a campanha? Concordo plenamente com você. Só que da onde vem o porquê os tantos bilhões? Eu acredito que se tem que fazer, beleza, mas limita um teto de fundo partidário, fundo eleitoral, não partidário, mas o eleitoral para a campanha. Acredito que também deveria, eu sei que muitos criticam essa ideia, talvez seja um pouco ingênua, mas haver realmente uma repartição do fundo eleitoral para os pobres que são candidatos. Você falou do pobre que quer ser candidato, não tem dinheiro de financiamento privado. Mas quem falou que o pobre também vai receber dinheiro do fundo eleitoral? Vai receber. Não, ninguém garante, né? Mas vamos lembrar que o financiamento privado ele é proibido no Brasil. Né? Financiamento de empresa
é proibido no Brasil e muito em razão do que aconteceu com a Lava Jato, né? Inclusive, empresas que deram dinheiro no Caixa 1 sofreram danos nos seus negócios por ter dado dinheiro no Caixa 1, né? Vincularam o dinheiro do Caixa 1 a obras e uma série de benefícios. Então, o fato é que a gente não tem financiamento privado no Brasil, de empresa, né? Ou a gente vai ser um país que só quem vai ser candidato é o Dória, o Meirelles, né? Ou a gente é um país que os partidos recebem dinheiro, financiamento público, né? Eu li o Reinaldo Azevedo e quase que assino embaixo, tirando a parte do financiamento privado. Uhum. A questão, falando um pouco sobre isso, da questão do financiamento, trazendo um pouco a história, vocês se lembram que até a eleição do Collor era proibido o financiamento privado, empresas privadas. Era pessoa física e não tinha o remédio. Você não tinha direito a financiamento de pessoa jurídica. Eu me lembro que eu faço campanha há tantos anos que eu me lembro dessa época. Era um negócio de maluco o financiamento, porque você só tinha direito a financiamento de pessoa física. Evidentemente que toda a campanha ela foi feita em Caixa 2, toda ela. Não tinha. Aí o Congresso, para acabar com o Caixa 2, criou o financiamento de pessoa jurídica. Foi para isso. Aí você começa, a partir do Collor, a ter financiamento de pessoa jurídica. E aí você começa a ter um outro quadro no Brasil, com esse financiamento, e mudam também as estruturas dos partidos. Aí você chega na situação que chegou ultimamente, com essa questão Lava Jato, esses troços todos, e aí você termina com financiamento privado e volta e cria o financiamento público que a gente nunca teve. Né? E aí uma das coisas que eu questiono muito nesse processo todo, e aí eu estou muito com você, Marcelo, a questão é o seguinte: eu defendo muito o financiamento público, sim, porque eu acho que ele é democrático. O grande problema, e talvez seja isso muito que o Pedro verifique e até sofreu na pele, é que a distribuição desses recursos é feita por um partido autoritário. Mas, olha só, sem entrar não vou entrar num principismo, porque eu acho que o Pedro coloca, enfim, faz sentido. Na crise que o Brasil vive, enfim, quando a população lê o jornal e está lá 4 bilhões para financiar as eleições diante da crise que tudo aconteceu, o povo fica com nojo. Mas esse não é o debate, né? Acho que isso aí nós não podemos entrar nessa cilada, porque a democracia é cara. Nós precisamos financiar a democracia. Quem tem que financiar a democracia é o Estado, não tem que ser empresário. Porque quem paga o almoço escolhe o cardápio, sempre foi assim. Então, assim, não vamos nos enganar. É caro? Um debate tem que ser feito. Eu acho que não é caro. Há um outro problema, que aí eu concordo, que é o problema dos partidos políticos. Como é que os partidos distribuem interna. Mas veja bem, nós temos eu sou a favor das reformas. Eu vou dar um testemunho aqui. O Brasil vai andando. Então, assim, não temos que entrar. Eu acho que isso não é o tema central. Financiamento público, para mim, não é o tema central. Eu acho que nem deveria ser o tema central. Agora, enfim, que a população fica puta quando tem isso. Não, e você vê o seguinte: quem se coloca mais contra o financiamento público é, por exemplo, Partido Novo. Né? João Amoedo não precisa de financiamento público. Né? Os candidatos do Partido Novo não precisam de financiamento público. Ele vai mais. E são partidos pequenos, então eles estão preocupados, o partido grande vai receber mais. Eu acho que o grande erro é a proporcionalidade que é feita muito baseada no tamanho das bancadas. Aqui na Europa, predomina o financiamento público. São pouquíssimos os países que têm algum tipo de financiamento privado. Alemanha, França, Portugal, Espanha, tudo é público. Tudo público. E os Estados Unidos vai... uma das propostas... Agora os valores são infinitamente menores. Sim, mas é porque a eleição é em lista fechada. É lista fechada, é o partido. Você, em vez de comunicar 10 mil candidatos, você comunica 6, 8 partidos. Acabou, né? Mas, enfim, o financiamento aqui, ele não segue o tamanho das bancadas. O tamanho das bancadas é um fator, mas é um dos fatores. Porque senão você também vicia o sistema. Os partidos grandes vão ter sempre mais potencial de ganhar as eleições, porque vai ter mais dinheiro. Então, você tem que fazer um equilíbrio entre o tamanho, entre a legitimidade política do partido e também
possibilitar novos entrantes no processo, né? Queria provocar um negócio. Duas matérias me chamaram muita atenção essa semana. Uma primeiro foi da OCDE, não sei se todos vocês viram o relatório da OCDE sobre crescimento no mundo. E colocou o Brasil, mais uma vez, em alerta. Né? O Brasil, a projeção da OCDE é que o Brasil cresce 0,8% esse ano, no máximo 1,75% em 2020, enquanto o mundo deve crescer esse ano 2,6% e 3,8% o ano que vem. Ou seja, fez o Paulo Guedes falar que o crescimento vinha o ano que vem, já está falando assim, vem no terceiro ano do mandato. É muito cheque predatado, hein, Marcelo? Cara, sabe o que o Paulo Guedes ele errou de profissão? Ele tinha que ser padre. Porque o cara tem fé. Ele acha que a fé move montanhas, né? Assim, não há nenhuma expectativa de aumento de demanda agregada. É aquilo que eu falo para vocês todo o programa. O Pedro é especialista em relações internacionais. Não há nada no cenário internacional que possa fazer com que a economia nossa, enfim, volte a prospectar. Não tem nenhum sinal, nem interno nem externo. Muito embora, o Estado brasileiro, ele não permite esse crescimento. Eu sinceramente, eu vivo isso todo dia. Tudo bem, mas muito embora eu discordo do Marcelo, que eu acho que tem micro-reformas que estão sendo feitas pela equipe do Paulo Guedes, que eu acho que coloca o Brasil uma possibilidade mais à frente voltar a crescer. Com esse Estado que é impraticável, cara. Você não consegue fazer nada. Nada, rigorosamente nada. Ele é pesado, ele é mastodôntico. Tudo que você tenta produzir e fazer é impossível. A justiça te incomoda, o Ministério da Fazenda te incomoda. É impressionante. Eu sinto o Brasil como um cavalo agarrado, né, pelo Estado e que não consegue sair do lugar. Aí, não, eu acho o seguinte, eu concordo em parte com você, Jackson. Eu acho que o Estado Marcelo. É só conversar com os empresários, com tudo, a dificuldade, a burocracia. O cara quer produzir um emprego, ele tem que pagar por 2, cara. Esse é o discurso do Paulo Guedes, né, cara? Assim, é verdade. Mas assim, eu concordo em parte, né? O que faz é óbvio que você tem um Estado burocrático, um Estado que cobra muito imposto, tudo isso prejudica a capacidade de investimento do empresário. Não tenho nenhuma dúvida em relação a isso, o tamanho do Estado, etc., né? E principalmente a burocracia. Agora, achar que a forma do país crescer é fazer tudo que os empresários querem, não digo isso. Salário, acabar com o sindicato, acabar com o aposentado. Marcelo, é uma doce ilusão. Não, Marcelo, que tem que acabar. Deixa eu só concluir aqui, Rodrigo. 2.600 sindicatos no Brasil, Marcelo, pelo amor de Deus, 2.600. Rodrigo, que não tem força nenhuma, Rodrigo. Tem meia dúzia, que não tem força nenhuma. Eu recomendo que vocês leiam hoje o artigo do Martin Wolf no Financial Times, falando exatamente sobre isso. Quer dizer, não adianta você aumentar a margem do investidor, do empresário, seja com redução de impostos, seja com redução de salário, seja com o que for, se você não aumenta a demanda. Você está simplesmente aumentando a margem, e o cara, em vez de ganhar por estar vendendo mais, ele está ganhando porque ele está aumentando a margem. O mercado de consumo brasileiro está cada vez diminuindo mais. Por quê? Porque é só corte. O Estado não investe, o setor privado não investe porque não tem perspectiva de demanda, porque é uma ilusão. Eu vou repetir o que eu falo todo o programa. É a fábula da confiança. Isso é uma fábula. Nós somos um mercado hoje com 13 milhões de consumidores que não podem consumir, cacete. Como é que isso vale uma fortuna? Mas é por causa disso, Jackson. Há uma economia, Jackson, o problema aqui estúpida que você não consegue destravar. Qualquer lugar que você vai assim. Eu acho que o Estado pode dizer que vive. Se você cortar, fala aí. Não, o comércio, pelo menos no Rio de Janeiro, né, a cidade que nós estamos, que nós vivemos, cada dia pior. Os dados do Cindy Loja, nosso amigo Álvaro, assim,
A maior rede que cresce no Rio de Janeiro é o Alugas. Não é a drogaria que tem a cada esquina, não é o McDonald's, é a Alugas. Ou seja, é mais loja fechando, por causa disso que o Jackson tem dito, falou agora, da alta carga tributária, e por isso é necessária a reforma tributária ser aprovada o quanto antes, mas aparentemente não sai mais esse ano. Uma informação que... O Paulo Guedes tem fé que sai, né, Márcio? Mas todos os deputados têm fé que sai ano que vem. Então, Rapaz, o Brasil é um refém. É um refém do investidor. O Brasil é o seguinte, olha, vamos tirar a Dilma. O país vai para acabar com o desemprego. Aliás, vamos fazer a reforma trabalhista que vai acabar com Michel Temer, desemprego. Marcelo, falando em Michel Temer, foi sensacional a entrevista dele por Roda Viva, né? Foi. Ato falho, o golpe, não participei do golpe. O pessoal até ganhou na Mega Sena, né? O pessoal do PT falou, o dia que o Michel Temer falar que a Dilma foi o golpe, a gente ganha na Mega Sena. Não deu outra. Ele não participou do golpe. Ele, inclusive, soube que houve golpe no Roda Viva. Eu também estou achando. No Roda Viva, inclusive, ele soube que foi presidente. Ô Pedro, só comentando o que o Pedro falou aqui. Mas, gente, olha só. De verdade isso. Eu não estou julgando que as pessoas são mal... Eu acho que tem muito economista bem informado que sabe que todas essas reformas, elas são reformas contracionistas e defendem porque ganham mais dinheiro. Mas tem muita gente que acredita nisso. Eu acho que o Estado brasileiro é burocrático, eu acho que o Estado brasileiro não incentiva, não estimula o empreendedorismo, eu concordo com tudo isso. E há mecanismos de se fazer, mas não é isso que trava o país. O que trava o país é uma redução brutal do mercado de consumo brasileiro. E o Brasil não ter nenhuma política pública para exportar. Então, assim, a gente tem não tem investimento público, não tem demanda para o investimento público. Não tem investimento privado porque não tem demanda agregada. Não tem, a demanda interna não funciona porque você está tirando renda do trabalhador, você está tirando renda do mercado de consumo. E é um país absolutamente fechado, que também tem uma política de juros maluca, juros mais altos do mundo, com câmbio alto, que não consegue exportar e não tem produto competitivo. Atrás disso tudo está o Estado brasileiro. Sim, mas o Estado brasileiro foi capturado por um modelo econômico que muita gente ganhou dinheiro, Jackson. Sim, olha, eu não estou dizendo que não ganhou dinheiro, eu estou dizendo o seguinte, Marcelo, pensa como comerciante, como comércio, como indústria, como produção. Você tem hoje um mercado consumidor no Brasil de 200 e tantos milhões de pessoas. Você tem 13, 14 milhões com capacidade de consumir, nem que seja uma pasta de dente. Esses caras estão desempregados. Eles estão desempregados porque o Estado é completamente pesado para o empreendedor. Não é. Eles estão desempregados porque o modelo econômico está errado. Eles estão desempregados porque não tem dinheiro. Porque parece que nas escolas de economia não ensinam mais história econômica, não ensinam mais a Grande Depressão, não ensinam mais o New Deal, não ensinam mais Keynes. Então, assim, a única cantilena que a gente ouve é da austeridade fiscal e do corte. É a única cantilena que a gente ouve e aprova-se tudo. Aprova-se para manter a reforma trabalhista, aprovou-se o teto de gasto, aprovou-se a reforma da Previdência, vai aprovar a reforma tributária, aprova-se tudo. O Bolsonaro ele não consegue aprovar nada da agenda de costumes dele e aprova tudo da agenda econômica do Paulo Guedes. E o país não cresce. E ninguém para pensar, assim, o país não cresce porque estão fazendo merda. Porque não é a saída. Porra, isso aí é o manual básico de economia. Quando você tem o investimento privado congelado, quem tem que gastar é o governo. E quando o investimento privado está bombando, o governo tem que reter. Aí sim você tem que ter superávit. Quando não tem investimento privado, o governo tem que Marcelo, essa é a mais falsa polêmica dos liberais.
que não querem Estado. Não existe Estado, não existe economia, não existe capitalismo sem Estado. Isso é a maior balela que os liberais tentam falar, que o Estado tem... A economia precisa do Estado, ponto. Claro. Seja no modelo keynesiano. Não sou contra o Estado. Eu acho que o Estado tem que existir. O problema é que o nosso Estado é um Estado atrofiado. É outro debate. Não é o debate de mais Estado, menos Estado. Nós precisamos de Estado, ponto. Ainda mais um país pobre como o nosso precisa muito de Estado. Não é num passe de mágica que o Paulo Guedes vai resolver os problemas do Brasil, porque não vai. Eu estava conversando a semana com um economista amigo meu, ele me deu ele falou assim, o Brasil tende a ser pequeno sempre. Eu falei, mas, cara, se fizer isso... Ele disse, não, tende a ser pequeno sempre, por um simples caso. Pequenas empresas, microempresas, qual é o teto de microempresa? 3.600.000, não é isso? Tributa 6%, 3.600.000, não é isso? Isso é o quê? Praticamente $1 milhão. Qual é o teto nos Estados Unidos para pequena microempresa? Chutem. Tem ideia. $100 mil. No Brasil, o empresário é o quê? Ele é induzido a ser o quê? Pequeno sempre. Ele quer ficar naquela faixazinha dos 6% dele, até 3 milhões, ele nunca vai querer ser um grande empresário. Olha, Rodrigo... Assim, e tem um problema seguinte, né? O nosso capitalismo é um capitalismo compadre. Não tem um empresário no Brasil que gosta de arriscar, só arrisca o Estado. Então não fica falando mal do Estado, isso é uma baboseira. Me diga um grande empresário no Brasil, um grande empresário. Empresário que eu digo é de bilhão, né? De bilhão. Que não precisa do governo. Todos precisam do governo. Ou que não precisou para enriquecer. Seja de marco regulatório, seja de financiamento de exportações, seja de linha de crédito, todos precisam. Então, essa cantilena, que é uma cantilena de Estado menor para quem? Quer menos professor? Quer menos médico no posto de saúde? Eu quero menos burocracia. Aí é outro debate. Vamos pegar o exemplo da Estônia. A Estônia economizou ano passado 4% do PIB digitalizando a economia, digitalizando os procedimentos. 4%. Vê isso do PIB brasileiro. Agora tem que ter vontade política. Agora o Bolsonaro só fica lá na agenda dos costumes. Não, daqui a pouco vai ter uma reforma que é o seguinte, olha, você para trabalhar na minha empresa, você vai ter que me pagar. Pronto, aí todo empresário vai adorar. Assim, Só que aí vai ter pouco consumidor. E aí o empresário não vai vender. E aí ele vai pegar o dinheiro dele e vai botar onde? Na ciranda financeira. Eu já vou até antecipar. A minha dica de hoje, a minha dica para todo mundo é o editorial do Financial Times de hoje, do Martin Wolf, que foi meu professor na London School of Economics. Que mudou muito, tá? Mudou muito. Ele era um liberal extremado e mudou. Mas continua um defensor ferrenho do comércio, da integração econômica internacional, do comércio internacional, como eu. Mas mudou. É um texto brilhante dele, falando isso, a economia mundial virou uma economia do rentismo. As melhores cabeças vão para o sistema financeiro, então você começa a ter redução de produtividade, é só dinheiro para colocar em papel que gera mais dinheiro, é tudo uma ilusão. Uma hora essa vai estourar. Como estourou em 2008, como estourou em 1900. Mas isso é uma tendência, Marcelo. Se a tendência da economia, nós estamos saindo de uma sociedade industrial para uma sociedade de conhecimento, é uma realidade. E tem liquidez, as empresas têm liquidez, vão fazer o quê? O fato da Alemanha é o fato mais extraordinário. Os caras estão pagando para o governo alemão guardar o seu dinheiro. Os caras estão pagando seguro para o governo alemão guardar o dinheiro. Essa coisa da sociedade do conhecimento, eu tenho muita dúvida, né? Sim, as pessoas continuam consumindo alimento, produto de limpeza, roupa, a indústria foi destruída no Brasil. Marcelo, na Ásia, a indústria está bombando. Na Alemanha, a indústria está bombando. Marcelo, olha só, produzia com 200, hoje produz com 50. A Alemanha é um caso à parte, por quê? Porque os sindicatos alemães, só para vocês terem noção, eu fiz um levantamento rápido aqui. Na Alemanha, nós temos 220 sindicatos na Alemanha. A Alemanha, eles têm um acordo entre sindicatos e empresários que eles discutem o modelo de renovação tecnológica para que isso não impacte de forma acelerada, ou seja, a tecnologia ela vai aos poucos evoluindo no Parque Fabril alemão. Por isso que eles conseguem fazer essa transição com
com menos... A produtividade na Alemanha ela é brutal, cara. Assim, não, mas lá a transição tecnológica na indústria de manufatura, ela tem programação. Tanto a CDU quanto o SPD tem um acordo sobre isso. A tecnologia é bem vista, o aumento de produtividade é bem visto, mas o posto de trabalho do trabalhador é tão importante quanto. Portanto, essa tecnologia ela vai entrando paulatinamente na indústria de manufatura. E mesmo assim, e mesmo defendendo o trabalhador, a Alemanha continua sendo a economia mais produtiva da Europa. A Alemanha perdeu 2 guerras e ganhou a terceira. Porque hoje, a Alemanha, assim, você olhar a pauta comercial da Alemanha, assim, exportação versus importação, a Alemanha é superavitária com quase todos os países da Europa. Não tem comparação. É um colosso industrial. Eu, quando olho essas coisas e vejo o Brasil, eu confesso a você que eu não acredito mais. Fazer um comentário sobre o que vocês estão falando do Estado brasileiro. Acredito que não adianta nada a gente falar do macro sem pensar no micro. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Ótimo que o Paulo Guedes, adoro ele também, faz parte do Instituto Milênio, que ele é um dos fundadores, inclusive. Mas o que ele vai resolver é lá em cima. Quando um cidadão desempregado desses 13 milhões que já foi citado aqui, decide pedir um alvará, mas antes disso já começa a trabalhar produzindo, vou dar um caso de um rapaz que vendia, ou não sei se ainda vende, brigadeiro na Praia do Flamengo. Delicioso brigadeiro, estava atrás do alvará para poder regularizar. A prefeitura não cede o alvará porque o local exato que ele está parado não poderia vender o brigadeiro. Mas se fosse 2 metros do lado, ele estaria, por exemplo. Então, também parte da prefeitura, em alguns casos, ser um pouco mais flexível, digamos, ser um pouco mais, ter um pouco de discernimento e ceder o alvará para muitos desses empreendedores. E, por exemplo, o brownie do Luiz começou dentro de um colégio, hoje é uma rede imensa de venda de brownie no Rio de Janeiro inteiro, não sei se tem outros estados e cidades. Mas também temos que pensar no micro e deixar de pensar, às vezes, um pouco no macro para resolver a questão do desemprego. Não estou falando que isso vai resolver a economia do país e muito menos a mundial. Mas para resolver, para gerar renda, que essas pessoas possam voltar a consumir, com certeza as prefeituras têm uma responsabilidade muito grande. Não tenho dúvida, Pedro, que existe um problema de microeconomia e de gestão micro dos empreendimentos, e que o Estado brasileiro ele não ajuda quem quer empreender. Não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Esse é o meu problema. O que eu tenho falado aqui... Eu essa salinha aqui, que eu tenho, que é uma salinha só, eu pago R$858 por um alvará. Exatamente, mas assim, o que eu estou falando é o seguinte, Jackson. Boa! Opa! Saúde! Agora esse é um problema, mas não é a causa da situação econômica bizarra que o país vive. E não é de agora, é de muitos anos. Eu vou falar por quê. Em 2010, 2009, 2010, 2011, o Brasil foi capa da Economist com o Cristo Redentor voando. Por quê? Naquela época, o que acontecia? O empreendedor tinha mais facilidades, o Estado era menos chato, tinha menos imposto. Não era. O Brasil estava bombando porque tinha investimento público e porque tinha distribuição de renda. Aumentou o mercado consumidor. 40 milhões de pessoas que estavam fora do sistema de consumo brasileiro entraram no mercado. Mas eu defendo, bota para dentro. Então, é isso que eu estou falando. Então, assim... Mas só bota para dentro com mais Estado. O maior problema... Não estou dizendo que bota... Rodrigo, eu estou acertando uma coisa aqui. Eu não acho que tem que ser menos ou mais Estado. Eu acho que a questão não está no Estado. A questão está o seguinte: é muita ineficiência que o Estado brasileiro tem e gera
gera um custo astronômico de ineficiência e sobrecarrega quem pode gerar emprego. Isso é uma realidade. Na realidade. Mas Tá correto, eu tá tenho correto. amigos que são empresários. Eu concordo. Os caras desistem. O cara desiste, o cara diz assim, não dá, eu quero abrir mais uma loja, é um inferno. Ô, Jackson, eu É concordo. burocracia, é carimbo, é juros. Eu vou ao banco, o banco me cobra uma fortuna de juros pelo meu dinheiro. A Carolina, minha Aí esposa tá. é médica, né? Aí a gente começa a falar a mesma língua. Esse problema do Estado é um problema micro. É um problema de não ajudar o empreendedor, né? Não facilita a vida do empreendedor. Mas esse não é o grande problema. O grande problema é que você tem um país onde o comércio está fechando, as indústrias estão fechando e os bancos lucraram 100 bilhões de reais, cara. Financia os bancos, pô. Porque você tem os juros mais altos do mundo há 25 anos no Brasil. Eu fiz a minha carreira no banco. O meu melhor cliente, eu detestava emprestar dinheiro para comerciante, para industrial. Porque o governo me pagava com segurança. Eu não tenho nada. Jackson, é uma pena que eu sou amigo de um bancário, não de um banqueiro. Pois é. Isso é que é brabo, cara. Isso é que é brabo. O banqueiro Armínio Fraga está fazendo discurso aí de sobriedade. Vamos é brincadeira. Então, assim, você tem no Brasil, sistematicamente, há 25 anos, a taxa de juro real muito superior ao crescimento do PIB. Agora, por quê, Marcelo? Por quê, Rodrigo? Quanto é que ganha um procurador, por exemplo? O cara está reclamando lá que dos 40 pau que ele ganha, dos pau que ele ganha. Tá certo? O Estado tem que financiar isso. Ué, eu sou da... Olha só, o Pedro vai ouvir, não vai gostar que eu vou falar, mas eu vou falar. Eu sou da tese do Bernie Sanders e do Mélenchon, que eu acho que as empresas privadas de capital aberto, elas deveriam ter um teto de remuneração entre o menor e o maior salário. Claro, pô. Por que não? Não mais do que 20 vezes. Por exemplo, o Mélenchon propôs isso na França e o Sanders está fazendo também. Eu estou adorando o programa. Os Estados Unidos já faz esse Os Estados Unidos. O Rodrigo voltou às suas origens. Vem cá. Mas os Estados Unidos faz. Não, mas esse é um debate. Os Estados Unidos faz isso via fiscal. Faz isso via fiscal. Vai ganhar muito dinheiro. Lá tu vai pagar uma fortuna de imposto. Esse é um debate, pode parecer galhofa, mas não é. É um debate extremamente sério. Não é não. É o seguinte, o que os boards dessas companhias rentabilizam de lucro é um absurdo. Não pode um diretor, um presidente de uma companhia ganhar 500 vezes do que o estagiário ou que a secretária. Porque, basicamente, essas grandes empresas têm operações com serviço público. Elas estão na Bolsa de Valores, ou seja, tem um conjunto de situações aí. O Mélenchon fez quase 20% na França porque tinha esse discurso. O Sanders tem esse discurso. Eu acho que esse é um tema interessante de se tratar. Mas eu queria voltar aqui, Marcelo, falando de economia. Queria provocar aqui o que vai acontecer com o Bolsonaro. Essa ação da Polícia Federal essa semana, em cima do líder do governo no Senado, colocou o governo de joelhos. Eu conversei com 2 amigos em Brasília, tá todo mundo assim apavorado, e a tese lá é o seguinte: vamos cada vez mais fazer o Bolsonaro rainha da Inglaterra. E isso é um perigo para os militares, né? Então, assim, eu queria discutir um pouco com vocês qual é o impacto dessa ação da Polícia Federal em cima do líder do governo no Senado. O Bolsonaro não sabia, o Senado deve revidar essa semana, cobrando do ministro Barroso. O ministro Barroso já foi o ministro Barroso é o ministro popular, né? A opinião pública provavelmente aplaudiu ele. Tem que dar um bate nesse negócio. Provavelmente os operadores do direito não concordaram com a tese dele, né? Ou seja, ações de 5, 6 anos atrás, implicando em buscas e apreensões 5 anos depois, ou seja, completamente fora do tempo. Isso Rodrigo. Mas vamos lá, eu queria que vocês lessem a conjuntura da semana no Brasil. Acho que cada vez mais o governo Bolsonaro, em especial o Bolsonaro, ele se isola da classe política. Isso, na minha avaliação, é um perigo. Não, para mim, não é o Bolsonaro aí é café com leite na história, né? É o último a saber. Mas é o cara da caneta, né? Não, sim, mas ele foi o último a saber. Então, para mim, esse é o fato mais relevante da semana, sim. O Brasil está à beira de se transformar num estado policial. Pior que isso, complementando. Esse é o grande fato. O Brasil está à beira de se transformar num estado policial. Porque a Procuradoria-Geral da República... Foi contra. Foi contra. Foi contra. E mesmo assim,
o ministro da Justiça, com aval de um ministro do Supremo, fez a operação. O que é o recado? A Procuradoria-Geral, o novo Procurador-Geral não será um entrave às ações do Ministério da Justiça, do ministro Sérgio Moro, porque ele tem contato direto com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Então, e isso não é um recado para o Fernando Bezerra, que, coincidentemente, algumas semanas atrás falou que se o Moro caísse em 60 dias estava esquecido. Isso não é um recado só para o Fernando Bezerra, isso é um recado para o Bolsonaro. Claro. É assim, olha, se você tentar, de alguma forma, derrubar, desprestigiar o que seja a Lava Jato e o Moro, você vai sofrer as consequências. Quer dizer, é um Estado dentro do Estado. Isso combina com a entrevista do Deltan essa semana, dizendo que estão tentando matar a Lava Jato, ou seja, está tudo articulado nesse cenário. É um Estado dentro do Estado. É um recado claro. Se você ler o Reinaldo Azevedo hoje falando, tem cheiro de ameaça, parece ameaça e é uma ameaça. Claro, evidente. Eu acho esclarecedor. Todo mundo reagiu. O Andreasa reagiu, o Reinaldo Azevedo reagiu, todo mundo reagiu. É o Estado de Direito. Resta saber o que vai fazer. E aí, Marcelo, eu digo a você o seguinte, você vê que eu tento não discutir muito o Bolsonaro, porque eu acho que ali algumas coisas vão acontecer mais na frente. Mas esse cara, ele sabe criar problema. Ele sabe criar problema. Quem fez a busca e apreensão no gabinete do líder do governo não foi a Polícia Federal, não, senhor. Foi o ministro do Supremo. A Polícia Federal é braço armado da estrutura jurídica. Foi o ministro do Supremo que fez isso. E a grande dificuldade hoje de entender, e eu tenho até dito isso, é você ter um Supremo Tribunal Federal que não decide de forma coletiva. Ele é para decidir no colegiado, ele não é para tomar decisões contemporâneas. Eu, por exemplo, acho que o risco maior para todos os lados tem sido esse. É o poder que tem o ministro Supremo. O ministro Supremo é que mandou fazer busca e apreensão no gabinete do líder. Se o Bolsonaro não entender isso, ou se o poder político que está sendo afrontado não entender isso... Eu acho que entendeu, viu? Eu acho que entendeu. Então está na hora de dar um basta no Supremo. Por quê? Porque o problema está no tal do lava-toga, irmão. O problema ali está ali. Entendeu? Não, mas aí que está. Aí que tá. Você vê o tamanho do maquiavelismo da coisa. Não. O Davi Alocumbre falou, o presidente do Senado falou há 2 dias atrás que não vai ter lava-toga. Isso. Falou que não vai ter lava-toga. Uhum. Porque ele sabe que a lava-toga é para o Gilmar Mendes, a lava-toga é para o Celso. 2 dias depois... Mas o lava-toga não é para o Barroso. Ele sabe. Mas a lava-toga acaba que pode virar para todo mundo. Mas 2 dias depois, acontece o que aconteceu. Quer dizer, os senadores que apoiavam a lava-toga vão fazer o quê agora? Vão continuar apoiando a lava-toga? Por quê? A lava-toga é só para um ministro, não é para todo mundo? Então, assim, na minha opinião, esse fato que aconteceu essa semana no Brasil é o fato mais grave para a democracia brasileira de todo o governo Bolsonaro. E veja bem, Marcelo. É um recado claro de que esses agentes estão... assim, eles não têm comando público sobre eles. Ô, Marcelo, não tem comando nem do Legislativo, nem do Executivo, e eles vão fazer o que quiserem de acordo com a vontade de alguns ministros. Marcelo, veja bem, e faz isso no Senado Federal, com Fernando Bezerra, ex-ministro da presidente Dilma, que tem um filho, deputado federal, que é ex-ministro do Michel Temer. E que foi um excelente ministro, aliás. Às vésperas da indicação do filho do presidente para ser embaixador em Washington e com a iminente instalação de uma CPI. Se isso não é recado, não tem outra explicação. Evidentemente que é um recado. Eu acho o seguinte, se o Bolsonaro... Um recado não é verdade.
Se o Bolsonaro não fizer nada, significa que o presidente da República é o ministro da Justiça. É refém. É refém do ministro da Justiça. Agora, eu não gosto de adivinhação, mas que ele vai fazer, vai. Eu também acho. Ele não é de não fazer nada. Vamos apimentar um pouquinho mais aqui? Mas só um parênteses, Rodrigo. Eu acho o seguinte, Jackson. O Supremo é quase o Olimpo no Brasil. Todo mundo tem medo de falar, tem medo de... Né? É o Olimpo. As pessoas têm receio de falar qualquer coisa sobre o Supremo. Eu lembro da própria Rede Globo, que sempre bateu exaustivamente no Lewandowski. Quando o Lewandowski virou presidente do Supremo, teve quase 10 minutos do Jornal Nacional falando da biografia do Lewandowski. Mas, assim, a única forma de segurar o poder de alguns ministros do Supremo, ou o poder extemporâneo de ministros do Supremo, é do próprio Supremo. Ou o Supremo vai fazer uma arrumação interna, ou a coisa vai ficar descontrolada. Porque o Bolsonaro, ele pode demitir o Moro, por exemplo, ou ele pode mudar o diretor da Polícia Federal, que seja, mas ele vai continuar ali na corda bamba com essa turma. Então, assim, a única forma de se evitar um Estado policial no Brasil é uma ação do próprio Supremo Tribunal Federal, não é nem do Congresso Nacional e nem do presidente Bolsonaro. A única forma de se evitar a ascensão de um Estado policial no Brasil é uma ação do próprio Supremo Tribunal Federal. E eu não sei se isso vai acontecer. Ou do Congresso. Aqui, não se iluda, não. Girando o assunto. Eu queria pegar uma frase dessa semana no nosso grupo de WhatsApp com o Jackson, que é o que está acontecendo no mundo. Que dedo ruim tem esse Jair Bolsonaro, hein? Total. Foi se aliar ao Trump. O Trump hoje enfim, em todas as pesquisas, uma pesquisa recente da Fox coloca ele perdendo para praticamente todos os candidatos democratas. Ele se alia ao Netanyahu, o Netanyahu entra num check. Ele apoia o Macri na Argentina, Alberto Fernandes lidera as pesquisas. Ele apoia a intervenção na Venezuela, Maduro, ao que tudo indica, consegue retomar a Assembleia Nacional. Me diz uma coisa, e aí, Marcelo? É dedo ruim desse cara ou não é? Total. Cara, os presidentes do Brasil... O Macron está agradecendo a briga com ele. O único presidente brasileiro que teve um dedo bom, né? Eu não digo que foi um dedo bom, mas foi um dedo bom porque conseguiu eleger o sucessor e o sucessor conseguiu se reeleger e terminar o mandato e não ser preso. Foi o Itamar, que nem se elegeu presidente. Salve, Itamar! É o único que teve um dedo bom. É verdade. Quer dizer, usando os termos do Supremo Tribunal, com todas as vendas, teve um dedo bom. Falando assim, vejam a situação que a diplomacia brasileira se encontra hoje. Né? O governo do Jair Bolsonaro sinaliza para Israel, Netanyahu, ao que tudo indica, não conseguirá formar um governo. Ele sinaliza para a Argentina para apoiar o Macri, ao que tudo indica que Macri perderá as eleições. Ele sinaliza junto com o Trump, com o governo americano, para fazer uma pseudo-intervenção na Venezuela. Junto com a Noruega, o Maduro consegue montar uma mesa de negociação e volta ao Parlamento Nacional. Ou seja, todos os movimentos... Só faltou ele apoiar o Rodrigo. Vou fazer para você um negócio aqui interessante, Rodrigo. Nem o Witzel quer apoio do cara. Pois é, veja bem assim, todos os movimentos na agenda da diplomacia brasileira, o tiro está saindo pela culatra. O Bolsonaro, acho que hoje, em vez de demitir o Marco Sintra, que falou lá em criar a CPMF, deveria demitir hoje quem? O Ernesto Araújo, o assessor de Relações Internacionais. Colocou ele em furada em todas. Rodrigo. Todas. O Ernesto Araújo... Leia, e vou fazer uma sugestão aqui, Marcelo, rapidinho, sugestão, um traço, só lembrando disso. Leiam a Veja dessa semana sobre a questão do Ministério das Relações Exteriores. Depois vocês me digam. A Veja. Mas o Ernesto Araújo, Rodrigo, ele não é um manipulador de política. Ele é simplesmente... Ele é uma rainha da Inglaterra do Itamaraty. Quem manda no Itamaraty é o Eduardo Bolsonaro. Todo mundo sabe disso. O Pedro, que está em Brasília, pode falar isso melhor que todo mundo. O que se fala em Brasília é que quem comanda a política externa brasileira
é o Eduardo Bolsonaro. Estou errado, Pedro? Muitos vão falar que não, duvidar, mas do Olavo de Carvalho, inclusive. O astrólogo da Virgínia acertou todas aí, né? Foi. Então, inclusive, o Alan dos Santos, do Terça Livre, se mudou para Brasília recentemente, não sei se vocês viram isso, e o Olavo e o Alan começaram a falar sobre montar a milícia do Bolsonaro. Então, é mais um tema aí que eu gostaria de ouvir vocês três aí sobre a milícia do Bolsonaro, que isso acaba rememorando os tempos de Hugo Chávez na Venezuela, quando, no início do século, ele montou essa milícia e está no que está hoje a Venezuela, infelizmente. E casualidade da vida, Marcelo, Jackson, Pedro, casualidade da vida, o único lugar na América Latina que o Jair Bolsonaro e a sua diplomacia não meteu o dedo, que foi no Uruguai, algo que tudo indica, dadas as primárias recentes realizadas, pode ter uma reversão do quadro, pode ser que a Frente Ampla perca a hegemonia depois de 10 anos. Né? Não se esqueçamos aqui que o Daniel Fernandes, ex-prefeito de Buenos Aires, de Montevidéu, da Frente Ampla, fez 23% nas primárias, e o Luiz Laclay, Paul, do Partido Nacional, fez 41%, sendo que 40% do eleitorado uruguaio participou dessas primárias. Ou seja, pode ter uma reversão no Uruguai aqui, o único lugar que a diplomacia brasileira não opinou. Se vocês quiserem fazer um bolão, meu voto vai para o Lacade Pou, que é filho de um ex-presidente do Uruguai, inclusive. Sim. Lacade. Eu acho ainda que a Frente Ampla tem muita gordura para queimar. Foi só 40% do eleitorado que compareceu às urnas. Eu acho que ainda o Daniel Martins foi um belo prefeito da cidade de Montevidéu. Acho que ainda tem jogo a ser jogado. Agora, interessante, né? As eleições na Argentina e no Uruguai acontecerão, sabe em que data? As duas. Na última semana de outubro. No mesmo dia 27 de outubro. Ou seja, dia 27 de outubro nós teremos muita coisa para comentar, viu, Marcelo? Acho que nós devemos fazer, inclusive, um programa ao vivo comentando essas duas eleições. São duas eleições de dois vizinhos muito importantes. Muito bom. Beleza. Mais algum fato relevante aí da semana no Brasil? Eu queria ouvir o Rodrigo também sobre a questão PSL e Assembleia Legislativa. Não, o Flávio Bolsonaro estava em missão à China e fez uma declaração ordenando o PSL do Rio de Janeiro a sair do governo do Wilson Witzel. E aí, o que aconteceu? Eu tentei entender, assim, conversei com muitas pessoas, tenho uma relação com ambos os lados, eu não entendi ainda qual é o problema da relação. Qual é o problema político? Político não há. Nenhum. Foi uma entrevista sadia. Foi uma entrevista, André Sadia, elogiada pelo Jackson. Foi uma bela entrevista. Eu assisti a entrevista, é uma bela entrevista, por sinal, me surpreendeu. Nada ali justifica o rompimento. Não tem nada a ver com o rompimento, né? Meus amigos. Enfim, eu acho que o rompimento é questão de tempo, de equalizar as relações, tanto que o Jair Bolsonaro, o presidente, ele automaticamente diz o seguinte: eu não tenho nada a ver com isso. Isso é coisa do Flávio. É coisa do Flávio. Então, assim, eu tenho uma tese do seguinte, uma tese da administração da economia que se chama curva de aprendizagem. Essa turma nunca foi governo, é governo agora, com partidos que se transformaram em partidos pequenos em partidos robustos. Eles estão aprendendo essa liturgia dessas relações. Então, assim, eu parto do pressuposto que daqui 15, 20 dias isso não está mais na nossa timeline e está todo mundo equacionado as relações, enfim, vamos acalmando. Porque, veja bem, assim, tem uma eleição em 2020, não tem por que dividir a raia. Ou todo mundo corre na raia unificado, ou todo mundo perde. Isso é pragmatismo puro. Então, eu parto do pressuposto, finalizando, Marcelo, que essa é uma saída, não saída, que deve se reverter nos próximos dias. Rodrigo, eu acho que vai se reverter, porque no Brasil tudo se acomoda. As pessoas têm preguiça. Mas eu acho que o movimento do Flávio, que o pai nem entendeu, está corretíssimo. O que está em jogo, na minha opinião, é o seguinte: o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, é candidato à presidência da República. Ele, a princípio, é candidato à presidência da República. E ele fala que ele vai ser se o Bolsonaro não estiver bem. Né? Se o Bolsonaro não estiver bem, ele também não vai bem. Então, ele é candidato à presidência da República.
O que há em jogo é a disputa por uma raia do eleitorado, como disse o Rodrigo, que é hoje me desculpe o governador Wilson Witzel, mas ele não seria eleito sem o apoio do Flávio Bolsonaro. Ele não seria eleito sem mostrar claramente que era um candidato 100% Bolsonaro. Ele não seria eleito. Então, hoje há uma disputa por um eleitorado que é conservador nos costumes, que tem a ver com igrejas evangélicas, que tem a ver com polícia, tem a ver com um monte de coisa. Então, eles estão iniciando já uma disputa em função do que o governador falou. O governador fez uma entrevista de candidato à presidência. Se o PSL não mostrar agora para esse eleitorado que ele é uma coisa, o Bolsonaro é uma coisa, a família Bolsonaro, o Flávio é uma coisa e o Wilson Witzel é outra, com o tempo, corre-se o risco desse eleitorado que é bolsonarista passar a ser witzelista, se existir essa palavra. Passou então, o movimento do Flávio é correto, só para concluir, Rodrigão, é correto e é inteligente. Ele está demarcando o território, falando, olha, esse eleitorado é meu, não é seu. Você surfou na onda desse eleitorado que é nosso, que é nosso, eu digo, da família Bolsonaro. E ele está dividindo isso. Então, o movimento do Flávio é inteligente e é correto. Se vai acomodar, eu não sei, eu até imagino que vá, porque no Brasil as pessoas não pensam muito. Mas o movimento correto. Antes de ouvir o Jackson, eu queria só fazer um comentário, Jackson, para contribuir para a sua reflexão. Que veja bem, o Jair Bolsonaro, ele perdeu a eleição no Nordeste do Brasil. Ponto. O Aécio, à época, também perdeu no Nordeste e não teve a força de fazer no Sudeste a eleição dele. Tanto que ele perdeu por 3 milhões e poucos de votos. Isso. O Jair Bolsonaro conseguiu fazer o quê? Perdeu o Nordeste, mas ele tirou uma margem no Sudeste que não permitiu que o Haddad ganhasse a eleição. Ponto. Veja bem, eu acho que o Jair fez a seguinte leitura. Parte do pressuposto que a inteligência lá. Diz o seguinte, o Dória já é candidato a presidente da República. O Witzel está dizendo que também é. Se eu me divorciar do eleitor de São Paulo e se eu me divorciar do eleitor do Rio de Janeiro, me sobra muito pouco. Portanto, eu não posso me isolar. Portanto, esta medida do Flávio não tem correspondência com uma agenda, no mínimo, de médio prazo na agenda política nacional. Eu acho que o Jair olhou assim, Flávio, vai devagar. Porque se a gente fizer isso com São Paulo e Rio, a gordura que ainda existe, e as pesquisas cada vez mais mostram que essa gordura ela vai diminuindo paulatinamente, faz com que o Jair diga assim, bota um freio de arrumação na turma aí. Não é isso tudo. Então, eu parto do pressuposto que a fala do Jair é uma fala impetuosa, enfim, no sentido do Flávio. Flávio, menos. O momento político é por menos. Claro. Se ele perde o apoio, e ele já não tem o apoio de São Paulo, se ele briga com o Rio de Janeiro, que é o estado dele, ele entra num isolamento profundo, porque já não tem o Nordeste. E o Sudeste... Fala aí, Sul, e o Sul tem uma crise econômica brutal. Então, assim, me parece que o Jair tomou uma medida de contenção, dizendo assim, não tenho nada a ver com isso e vamos com menos. Menos é mais nesse momento. Concordo plenamente, vejo dessa maneira. Não tenho a menor dúvida que o freio de arrumação que o Jair fez é inteligente. Você, Marcelo, está falando da questão do posicionamento do Flávio. Você pode ter razão, eu acredito que sim. O Flávio está vendo com outro olhar isso aí. Agora, sinceramente, se o Jair continuar na linha do rompimento com São Paulo e Rio, da forma que ele tem feito, vai ser ruim para ele. Tragédia. Posso fazer uma... Eu posso falar agora? Meu comentário é rápido. Só o Rio de Janeiro, na minha visão, tem um papel crucial nessa história toda, pelo seguinte, aqui também está o Rodrigo Maia. Então, o Rodrigo Maia, na entrevista, o pedaço rápido que eu vi na entrevista do Bial, ele parece que disse que ele quer ser presidente pela via do voto. Então,
E o Rodrigo está negociando com, pelo menos sai na mídia, com o Witzel, a entrada do DEM na base do governo do Palácio Guanabara. Então, além do Flávio, além do Witzel, além do Jair, temos também o fator Rodrigo, que eu acho que deveria ser levado em consideração nessa discussão. O Rodrigo está construindo, vocês estão acompanhando aí, o Rodrigo está construindo uma base forte para o DEM no Estado. Ele está compondo em Niterói, está compondo no governo do Estado, ele está trabalhando intensamente nos grandes municípios, no sentido do DEM participar da eleição. O último final de semana ele teve no Sul Fluminense todo. Ele foi lá agora, ele está arrebanhando toda a velha política, né? Isso também é verdade. Ele não está trazendo o que é novo, ele está trazendo toda a velha política. Eu vou, para a gente manter aí o nível de polêmica, eu vou discordar plenamente de vocês. Com relação ao Rodrigo, o eleitor não é do Dória, o eleitor não é do Witzel, o eleitor que elegeu o Dória e o Witzel é eleitor do Bolsonaro. A gente está falando aí, hoje, de 30% do eleitorado, que se tiver um rompimento com o Moro, cai para 20% do eleitorado. Ele tem dois competidores importantes, o governador de São Paulo e o governador do Rio de Janeiro. Se ele não romper agora com esses dois e trazer esse eleitorado para ele, e trazer esse eleitorado para ele, o que vai acontecer? Com a debacle financeira, com o prosseguimento da crise financeira brasileira, esse eleitor, que era originalmente bolsonarista, vai passar a ser um eleitor do Dória e vai passar a ser um eleitor do Witzel. Eu posso fazer uma provocação? Mas eu não entendi discordar. Só concluir rapidinho. Eu vou concluir rapidinho, Ju, prometo. Eu concluir, eu quero fazer uma provocação. Então, se ele não cortar agora, porque os dois estão colocados como candidatos. Se ele não colocar agora, se ele não colocar isso agora, se o governo, se a economia realmente não catapultar, ele vai perder para sempre esse eleitor. Esse eleitor vai passar a ser eleitor do Witzel e eleitor do Dória. Então, eu acho que o movimento do Flávio é correto. E assim, com o Dória, acabou o amor completamente. O Dória hoje escreveu que o presidente tem que tuitar menos e governar mais. Então, assim, é hora dele falar, olha, o eleitor de São Paulo que elegeu o Dória é meu. Você vê como é que esse cara é inábil? Como é que esse cara é inábil? Ele fala isso no dia que o presidente está saindo de uma cirurgia. O que eu acho? A minha provocação é o seguinte, Marcelo, o que pensa esse eleitor? Por onde esse eleitor anda? Quer dizer, você é assim, eu sou assim, todos nós. Nós pensamos no eleitor na maneira que ele reage. O que ele pensa? O eleitor do Witzel pensa o que, efetivamente? Como é que ele quer? Qual é a ideologia dele? O eleitor do Dória. A partir do momento que ele tenha esse agregado, que o eleitor pensa a mesma coisa, ele é Bolsonaro, e o Witzel foi eleito com Bolsonaro, porque o eleitor pensa igual. Ué. Sim, o eleitor é do Bolsonaro. Em São Paulo é um pouquinho diferente. São Paulo é um pouquinho diferente do Rio, mas o eleitor do Bolsonaro, esse eleitor que elegeu o Witzel não é do Witzel, é do Bolsonaro. Se o Bolsonaro não fizer esse freio de arrumação agora e a economia continuar cambaleando, esse eleitor que está em Campo Grande, que está na Baixada Fluminense, que está numa série que é evangélico, que está, enfim, um policial, tarará, vai deixar de ser Bolsonaro, vai passar a ser Witzel. Mas, Marcelo, não tem nenhuma contradição com o que nós estamos falando aqui, Marcelo. Não tem nenhuma contradição. Na verdade, os governadores eleitos, eles estão afirmando as suas agendas, né? E estão começando a sinalizar o seguinte: a minha agenda aqui é mais importante para o meu povo do que essa agenda do Bolsonaro. Isso. Não é isso. O que eu acho que eu e o Jacques estamos falando, e você concorda, me parece, é que este divórcio, se for definitivo, ele enterra o governo de Jair Bolsonaro no primeiro ano.
Porque no Nordeste, veja bem, o que os governadores do Nordeste fizeram há 2 meses atrás? Eles criaram um consórcio público onde sentam todos os governadores do Nordeste, criaram uma agenda comum, uma pauta comum e uma disputa política comum. Estou falando do filho do Renan Rui Costa na Bahia. Isso tem um sentido político muito, muito grande. Ele já não tem esses caras. Tá? Não tem esses caras. Aí no Sudeste, onde garantiu a eleição dele, ele vai brigar com o Dória e vai brigar com o Witzel, só para ele o quê? O sul do Brasil. O Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite. O Eduardo Leite é talvez uma das figuras mais extraordinárias que tem surgido na política nos últimos 20 anos. É um jovem democrata, enfim, um cara muito interessante que eu acho que tem um futuro brilhante pela frente. Aí você tem o Paraná e tem Santa Catarina. Sobrou o que para o Bolsonaro na agenda política eleitoral? Então, assim, ou ele dá um freio de arrumação para não se isolar, Rodrigo, ele vai colher problemas grandes aqui na frente. Rodrigo, mas olha só, eu vou repetir, São Paulo é um pouquinho diferente. Oi, lindona. Cada dia é uma, né? É. São Paulo é diferente do Rio. São Paulo se sustenta com as próprias pernas. Se o Bolsonaro quiser fechar a torneira para o Rio de Janeiro, o Witzel está encalacrado, cara. Está encalacrado. Marcelo, pensa comigo. Deixa eu falar rapidinho. Então, assim, você está tratando do eleitor do Estado como um eleitor do governador, quando, na verdade, o eleitor que elegeu o Witzel é um eleitor do Bolsonaro. Mas é o Witzel que é o governador. Que foi crucial para eleger o Dória é do Bolsonaro. Marcelo, o eleitor que foi crucial para eleger o Eduardo Leite é do Bolsonaro. Marcelo, o eleitor é até o dia que a urna sacramenta. Depois que o cara assina o termo de posse, no dia 1º de janeiro, o eleitor é dele. Essa realidade muda. Ela muda Ela muda radicalmente. Então não tem esse negócio. É importante dizer assim, fulano, Beltrano tiveram apoio de ciclano. Ok. Você pega o exemplo da Dilma. A Dilma se elegeu com o Lula, ela fez tudo contra o Lula. Ela fez. O eleitor do Witzel, que existe hoje, ele existe. Ele vai na pauta do Witzel, que é a pauta da violência contra a violência. Essa postura dele, que está dando voto a ele, esse eleitor pensa nele como pensa no Bolsonaro. Mas eu vou te falar uma coisa, Jackson. Eu acho o seguinte, o eleitor do Witzel, originalmente, é eleitor do Bolsonaro. Eu trabalhei na campanha e a gente sabe que o Witzel, sem o apoio do Bolsonaro, não teria sido eleito. Né? Então, assim, se a gente pega, por exemplo, se a gente fizer uma pesquisa no Rio de Janeiro hoje, perguntando a aprovação do Witzel, o bom e ótimo do Witzel, ele é um dado, se continuar as coisas como estão, mas se ficar explícito uma fratura exposta do bolsonarismo com o Witzel, cai vertiginosamente isso. Marcelo, quero te fazer assim, perguntas que me parece que são fáceis respostas. Pensa comigo. Regime de recuperação fiscal. O presidente da República é o quê? Carioca. Mora aqui. O principal 02 dele é o quê? Senador da República daqui. Por exemplo, regime de recuperação fiscal. Como é que o governador, o presidente da República e o senador da República que moram aqui não vão apoiar? Então, assim, tem uma série de circunstâncias que o próprio Flávio e o Jair estão entrando em contradições que mais à frente pode ser cobrada a agenda deles. Se o Rio de Janeiro, por exemplo, essa semana saiu muita matéria sobre o regime de recuperação fiscal. Se o Rio de Janeiro sai hoje o regime de recuperação fiscal, tem que pagar, sabe o quê? 30 bilhões. 30 bi. De um orçamento de 80. Faz como? Mas aí que tá, é isso que eu tô falando. Mas, não tem como. Mas, Rodrigo, é isso que eu tô falando. Só concluir assim. Não tem como, na agenda política, o Jair e o Flávio criarem problemas para o governo do Rio. Se criarem problemas para o governo do Rio... Cria para eles mesmo. Cria para eles mesmos. É evidente que cria para eles mesmos. Então, assim, eles criaram um problema nesse negócio de tirar o PSL, enfim, da base do governo. Eles criaram um problema que, na verdade, não existe. Não existe. Estão superficializando algo que não está na agenda política, que é 2022. Todo mundo tem 8 meses, 9 meses de governo. Como é que os caras estão falando em reeleição?
Tá todo mundo errado no Brasil. Rodrigo, mas estão falando. E se você tem... Olha só, vamos pensar aqui estrategicamente. Se você tem um cara que se elegeu com os seus votos e que se posiciona como seu potencial adversário em 2022, você vai fazer o quê com esse cara? Cara, mas olha só, se é vai deixar esse cara pão e água. Marcelo, desculpa. E vai romper com ele. Marcelo, eu não tenho dúvida nenhuma que o Flávio Bolsonaro está fazendo, politicamente, fazendo o certo. Eu parto do pressuposto que ainda há inteligência política. Se eu não tenho o Nordeste, e eu me elegi graças ao Sudeste, é no Sudeste que eu preciso botar o quê? Eu preciso marcar a minha gestão. Aí ele vai romper com o Sudeste, sobra o quê, cara? Não sobra Mas essa sua premissa significa... Você está falando uma coisa que a premissa é o seguinte: os votos do Rio dependem da relação do governador com o presidente. Não, mas não dependem. Não, eu estou dizendo o seguinte, Marcelo, eu parto do pressuposto que há inteligência política e que isso aqui não é uma corrida de 100 metros, é uma corrida o quê? É uma maratona. Essa maratona chega em 2022. Se eu não tenho o Nordeste, não tenho perspectiva de ter o Nordeste, porque não tem perspectiva de ter o Nordeste. Essa é a grande verdade. Não há perspectiva de ter o Nordeste. Eu tenho que minimamente ter uma condição política que me garanta, embora haja as contradições do Sudeste, eu esteja bem no Sudeste. Na medida que ele divorcia com o Dória, divorcia com o Witzel, ele fica isolado no cenário político. Isso aí é um suicídio político. Eu acredito. Sim, cara, mas ao mesmo tempo, se ele der corda para o Witzel e corda para o Dória, ele está dando um tiro no pé, porque Marcelo, os dois são adversários dele em 2022. Concordo com você. A eleição é em 22, cara. Tem muita Marcelo, coisa. Concordo com você. Mas você dá a corda fazendo o quê, Marcelo? Mas o erro é do Witzel. Não é. Você não, colocar, o erro é... Sim, olha, vou te dizer o seguinte: se essa frescuragem do Flávio foi a entrevista, é muita mediocridade, cara. Em nenhum momento na entrevista do Witzel, ele se levantou contra o Jair. Pois é. Pelo contrário, quando falaram que ele era candidato, né? Primeiro a Sadi tentou posicioná-lo fora do Jair. Quem lembra da entrevista, ela eu assisti toda ela. Você está mais à direita que o Jair. Ele levou um susto assim, como mais à direita? Ela tentou duas coisas. Uma, jogar ele na questão da pauta dos direitos humanos, e outra, jogar ele contra o Jair. E ele inteligentemente, muito inteligente, ele conseguiu sair das duas. Pela primeira vez, quando ele foi perguntado se ele é candidato a presidente, pela primeira vez, ele disse o depende, se tenho vontade. Ele diz assim, como candidato, eu sou governador e todo governador tem vontade. Eu tenho vontade de ser. Mas, ô Jackson, Rodrigo... Aí o Flávio... Vocês são macaco velho nessa coisa. Não, você também é. O que o Flávio queria? Entre nós, o que o Flávio queria? O Flávio queria que o governador do Rio de Janeiro... Eu não estou defendendo o cara, até não gosto dele. Ele queria que o governador do Rio de Janeiro dissesse assim, não, eu sou Bolsonaro. Bolsonaro é maravilhoso. Bolsonaro é um cara fantástico. Se o Bolsonaro mandar, eu bato palma. Ele não fez isso, mas ele também fez o outro. Tanto ele se assustou com a decisão. Ele se assustou com o posicionamento do Flávio. Entendeu? Eu acho que o Flávio foi inábil. Inábil, cara. Essa coisa, os senadores que eu conheci, os políticos que eu conheci, vocês conhecem, passa a mão no telefone e dá um esporro. Discute, marca um almoço. Agora, esses caras aprenderam isso. Não, vai lá e sai do governo. Sabe o que vai acontecer? O Rodrigo disse no início. Não vão sair, ele vai ficar com cara de otário. Ô, Jackson, o que uma raposa velha da política faria? Comporia. Se estivesse nos sapatos do Witzel? Jamais falaria em presidência da República. Marcelo, vamos lá. Jamais falaria em 2022. Assim... Bicho, isso aí na boa, é o manual, o primeiro capítulo. Você assumiu um governo, o Dória... Parênteses, esqueça os manuais. Não esqueça o manual não, cara. Não esquece, cara. Não trabalha com esses manuais. O erro brutal do Witzel, me desculpe, o erro brutal do Witzel foi dizer que podia ser candidato em 2022 à presidência da República. Ele tinha que falar,
só uma coisa. Deixa eu concluir, Rodrigão. Ele tinha que falar só uma coisa. Eu sou governador do Rio de Janeiro, eu estou há 6 meses, 8 meses no governo. O que eu quero fazer é um bom governo para o Rio de Janeiro. 2022, eu sou candidato à reeleição. E ponto. E ponto. Porque se ele falar que é candidato à reeleição, ele automaticamente perde poder. Agora, ele se lançar, pode ser, que nem o Rui Costa. Na entrevista do Rui Costa não tem nada de excepcional contra o PP. Nada. Peraí, é a mesma coisa. Gente, 2022 é daqui a 3 anos. Ninguém tem que ser candidato a porra nenhuma. Marcelo, um político inteligente. Vê se o Flávio Dino, que é inteligente pra cacete, tá falando que é candidato à presidência em 2022. Todo mundo sabe que ele vai ser, ou que ele pode ser. Mas vê se ele fala. Ele está falando das escolas de taipa, que ele está reformulando, dos hospitais. Meu irmão, é só governo. Ele não fala em 2022. A única pessoa que poderia falar em 2022, e que também, na minha opinião, se precipitou, foi o Jair Bolsonaro. Agora. Okay. Dória já cometeu esse erro em São Paulo, não aprendeu. Vamos fazer um ato de justiça aqui para não passar batido. Quero falar. O governador do Rio Grande do Sul, o Rodrigo gosta dele, na entrevista que ele deu, uma entrevista grande que eu vi, quando perguntaram, ele disse assim: quero governar o Rio Grande, eu vou até o último dia. Esse leu o manual. Ele fez isso. Marcelo, deixa eu te falar. Esse negócio de manual, eu sou cientista político, adoro institucionalismo. Acabou essa porra de manual. A eleição me ouve, deixa eu falar, a última eleição arrebentou os nossos manuais. Se vai se reproduzir mais à frente ou não. Marcelo mesmo dizia isso. Qual era o nosso manual? Quem tem maior aliança ganha, quem tem maior tempo de televisão ganha, quem tem maior fundo partidário ganha, quem tem maior número de parlamentares ganha. Esse era o nosso manual, chamado institucionalismo. Bem, Jair Bolsonaro veio e bagunçou com o nosso manual. Vamos voltar ao manual? Vamos, mas vai demorar mais um tempinho. Veja bem, quem antecipou 2022 não foi o Whitson nem o Dória. Foi o Jair. Foi o Jair. Quem botou na timeline 2022 foi o Jair, que não precisava botar. Ele não... Mas o Rodrigo... Marcelo, assim, ele não precisava botar. Aí você pega um exemplo. Todo governador de São Paulo e Rio de Janeiro entende os seus estados como o quê? A história da democracia no Brasil, a história da república no Brasil, aponta o quê? Governador de Rio e São Paulo sempre serão o quê? Candidatos presidenciais. Tá na história do Brasil. Vamos lá. Peraí, para tudo. Eu não botei Minas, que eu poderia botar Minas. Mas, assim, parte do Sudeste, todos os candidatos, todos os governadores de Minas, Rio e São Paulo, pretensamente sempre se colocarão como presidentes da República. Quando o Jair Bolsonaro antecipa isso, sem um diálogo com os caras, sem sinalizar uma agenda que possa ajudá-los, é evidente que ele cria essa cisânia. Rodrigão. É evidente, Marcelo. Rodrigão. Você é da psicologia do ser humano, nem está na ciência política, está em Freud. Rodrigão. Está em outras coisas. O Jackson falou tudo. Quem que fez o movimento certo? Quem que está fazendo o movimento certo? O Eduardo Leite. Governador do Rio de São Paulo. Não tem eleitor, Marcelo. Não tem eleitor. Governador do Rio de São Paulo é candidato a... Eu não lembro de um governador... O único governador do Rio de Janeiro que foi candidato à presidência da República foi o Brizola, que só tomou pau. Os governadores de São Paulo são candidatos que não ganham. Não teve um governador de São Paulo que ganhou a eleição. Um governador do Rio que ganhou a eleição. Na boa, não tem essa... Olha só, 2018 foi um ponto fora da curva, assim como 2016... Aí eu vou te sacanear. Só teve um governador que ganhou a eleição nos últimos anos. Governador de Alagoas. É isso. Não era porque era governador de Alagoas. Não, veja bem. Então, mas assim, eu estou dizendo... Na boa, sabe o que eu faria se eu fosse o Dória ou o Witzel? O presidente Bolsonaro é candidato à presidência da República? Porra, que legal.
Tomara que o governo, eu estou torcendo para que o governo dele seja muito bom, porque eu vou apoiá-lo à sua reeleição. Agora, se não for, vamos ver. Agora, você se lançar, se apresentar, se mostrar, meu irmão, é um erro crasso. É um erro crasso na política. Marcelo, esse manual nosso... O Brasil é um país que os impostos estão... Rodrigo, não, federal. Esse nosso manual não existe. Marcelo, para esses caras que estão aí... Marcelo, você me convenceu que o manual foi rasgado. Rasgaram o manual, Marcelo. Eu concordo com você. Ô, Jackson, o manual foi rasgado. Você me convenceu. Eu sou velho e achei que o manual estava valendo. Aí você, na eleição passada, disse assim, rasga essa porra desse teu manual. Rasgado, esquece esse negócio. Aí eu fiz, agora você vai me dizer que eu fiz errado. Onde é que eu botei esse manual? Eu piquei esse manual, botei na porra da picadeira, piquei. Eu disse Marcelo Porra mandou rasgar, eu rasguei, cara. Ô, Jackson, eu falei o seguinte, guarda o manual. Você mandou rasgar o manual. Para essa eleição ele não serve. Foi o que eu falei. Eu não falei rasga. Tanto não rasga que você vê o que está acontecendo nos Estados Unidos. Você vê o que está acontecendo em Portugal. Assim, esse movimento da antipolítica começou em 2016 muito forte. Em 2018 foi o ápice e acabou. Acabou não, ainda não. Acabou. Eu aposto com você. Em 2020 vai mostrar. 2020 vai mostrar que quem vai se eleger prefeito de Belo Horizonte vai ser um político que era antipolítico e hoje é um politicaço do PSD, que é o Calil. Quem vai se eleger no Rio de Janeiro é alguém que tem bagagem política, que tem história. Não vai ter outsider, não. Esquece. A rejeição que a população tinha à política, agora tem rejeição a maus governos, a incompetência administrativa. Então o manual vai voltar a valer sim. Eu acho. Quem mandou muito bem foi o Eduardo Leite em falar: eu estou preocupado em governar o Rio Grande do Sul. Assim como o Rui Costa devia falar: eu estou preocupado em governar a Bahia. Como o Flávio está sendo mal no Maranhão. Você está sendo mal com o Rui, porque a entrevista do Rui... Eu não falei naquele dia, eu disse assim, eu não vou mexer com o Marcelo nisso. A entrevista, ele não foi 1 milímetro fora do PT, cara. Ele não foi. Brilhante. Foi brilhante a entrevista. E ele foi... Cara, como é que foi brilhante um cara... Assim, eu acho, primeiro... Vamos botar as coisas nos seus devidos lugares. Primeiro, eu acho o Rui Costa... Então puta nome do PT. Não, Marcelo, vamos começar com o craque, então. O craque e o Pereba da semana. Não, deixa eu só acabar essa aqui. Porque senão, eu acho que tempo vai reclamar que demorou muito. Rapidinho. Eu acho o Rui Costa um puta governador, um cara que tem tudo para ser presidente da República, tem um nome, tem uma história, o cara veio da favela, é um puta cara. Agora, você não pode fazer você não pode dar uma entrevista sendo deselegante como ele foi deselegante com o Haddad. Não pode fazer uma entrevista enchendo a bola do Ciro Gomes, que toda semana dá porrada no Lula e no PT. Na boa. Assim, de novo, pega o manual. Quem decide quem é candidato ao quê no PT chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Como é que o cara vai e fica levantando a bola do Ciro Gomes, que só desanca de dar porrada no PT? Como é que o cara vai e fala que o Haddad, qualquer um ia perder, que o Haddad não se... Tipo assim, foi extremamente deselegante com o Haddad. Então, assim, eu falei em 2016, fiz a campanha do Crivella, ganhei a campanha do Crivella, que era um outsider, né? Apesar de estar na política, era um outsider, era um anti-establishment total do Rio de Janeiro. Falei que em 2018 ia ganhar o que ganhou. Agora, 2020 é outra história, 2022 é outra história. Ninguém pode se antecipar, cara. A única pessoa que poderia se dar o direito de antecipar é o Bolsonaro. Não o Witzel, não o Dória, não ninguém, nem o Rui Costa. Olha o Flávio Dino, ia ser a minha dica de hoje, ia ser a entrevista do Flávio Dino para Bandeirantes, que foi brilhante. Boa. Muito boa. Ele é muito bom. Meu irmão, o Flávio Dino... Ele é muito bom. Se ele não fosse do PCdoB, ele podia ganhar a eleição mesmo. Ele é muito Mas bom. dizem que ele está para sair do PCdoB para ir para o PSB, justamente visando a... Pedrão,
Fica esquisito, né? O cara tá desde 2006 no PCdoB, aí na véspera troca, não vai. Mas isso é outra história. Vamos pro craque, pro Pereba da semana, nem vamos falar de política internacional. A questão do esquisito, só dar minha opinião. Tanto de político fisiológico, apesar que ele realmente se demonstra ser um cara de esquerda, comunista e tal, mas qual é a porcentagem da população que realmente conhece o Flávio Dino? E dessa porcentagem, quem sabe que ele é do PCdoB? Óbvio que na hora muitos vão bater, você saiu por isso, por aquilo. Mas acho que isso aí não afeta tanto uma possível campanha dele, não. Afeta muito. Não sei. Vou te falar. Afeta muito. A força do martelo e a palavra comunista afasta o eleitor médio de qualquer candidato. Eu já não votaria nem nunca. Sim, mas eu estou falando do ponto de vista de pesquisa e tudo mais. Vamos lá, Rodrigão, craque Pereba da semana. Meu craque da semana se chama Rui Costa. Voto com você. Ó, Pronto, já tem 2 votos. uma brilhante entrevista nas páginas amarelas da Veja. Não é provocação, não. Eu também gostei. Não é provocação, não. Marcelo sabe que não é provocação. Os eleitores que não são do PT adoraram a entrevista. Não, ele fez uma mediação. Foi sensacional. Não. O Rodrigo, todo o PSDB, o PDT, todo mundo adorou a entrevista. Só quem não gostou foi do PT. Marcelo, a gente tem que entender o PT da Bahia. O PT da Bahia é um PT que não é sectário, é um PT que faz alianças ao centro, que dialoga com os diferentes e que constrói uma hegemonia. É muito diferente do resto do Brasil. Mas muito diferente. Rodrigo, você me criou um problemão. O Rui faz uma crítica ao petismo que nenhum dirigente burocrata teve coragem de fazer. Porque nas entrelinhas todos queriam apoiar o Ciro, porque viam no Ciro a possibilidade de ganhar a eleição. Porque ninguém disputa a eleição para perder, Marcelo. Ninguém disputa a eleição para perder. Todo mundo quer ganhar a eleição. Ainda mais um partido que governou o Brasil mais de 12 anos. Então, assim, ele faz uma crítica ponderada, ele sinaliza ao Ciro, ele sinaliza ao centro e tenta tirar o PT do gueto. Então, assim, a entrevista dele é primorosa. Eu não vou discutir a reação, porque eu acho que a reação não cabe. Eu vou ficar na entrevista. Para mim, o grande craque da semana se chama Rui Costa. Vale a leitura nas páginas amarelas da Veja da semana passada. Uma entrevista, assim, de A a Z, concordo. Eu, particularmente, como cientista político, concordo de A a Z o que ele escreveu. Eu adorei a entrevista, mandei para vocês, eram 6 horas da manhã. Adorei. O Pereba da semana, é o Flávio Bolsonaro. Caraca, você vai brigar com o Marcelo hoje de vez. Não, Flávio. Sim, eu acho o Flávio um cara... Sabe qual é o problema, Jackson? Não, deixa eu falar aqui. O problema é o seguinte, o Rodrigo, ele classifica as pessoas pelo que, assim, se o cara deu uma entrevista que falou coisa certa, ou se o cara fez o craque Pereba não é se o cara falou bonito, se o cara falou o que você acredita, o que pensa. É se o movimento do cara ajuda ele politicamente ou prejudica ele politicamente. Não, mas vamos lá, vai lá, termina lá. Eu quero restabelecer assim, a minha formação não é uma formação que estabelece o jogo cartesiano eleitoral. Eu tento olhar de fora do jogo cartesiano eleitoral. Eu acho que a fala do Rui, ela ajuda para distensionar a agenda política do Brasil. E o Brasil precisa distensionar essa agenda política. Essa é a minha tese como filósofo, como cientista político. Eu acho que o Brasil precisa de pessoas como o Rui. Então, eu acho que o Rui ajuda nisso. Porque ele sinaliza. Bem, para mim, o Pereba da semana é o Flávio. Eu acho o Flávio uma figura extraordinária. Dentro do 01, 02, 03, 04, eu acho que ele é um que tem de melhor, o Flávio. Mas eu acho que nessa postura dele com o Rio de Janeiro, eu acho que ele acelerou onde não deveria acelerar. Eu acho que o Rio de Janeiro precisa muito da militância dele. Nós temos aí a renovação do regime de recuperação fiscal. Nós temos em novembro agora a votação da ação de inconstitucionalidade da ADIM, que está com a Carmen Lúcia, que fala sobre os royalties do petróleo. Ou seja, tem um conjunto de interesses da sobrevivência política e administrativa e financeira do Rio, que eu acho que o Flávio não precisava conturbar o ambiente. Até porque eu não encontro diferenças políticas nesse meio. Eu acho que tem muito a ver com a agenda de 2022, que, na verdade, não é o governador que startou a agenda de 2022. Na verdade, foi, enfim, o próprio presidente da República. Então, acho que, assim, na minha opinião, Rui Costa é o grande craque da semana.
Para mim, aí é o Messi, é o grande craque, tá? E eu acho que o Flávio aí foi o Pereba, deu uma errada aí na conjuntura política, em especial para nós que vivemos na cidade do Rio de Janeiro. Jackson. Eu estou com você, cara, nos dois. Por isso que quando você estava falando, eu não sabia que você ia de Flávio. Eu disse assim, você me criou um problema. Porque quando eu vou falar de Flávio, o Marcelo vai achar que nós estamos de sacanagem com ele. E não é. Aí o Pedro aqui do lado falou o seguinte, pô, o Pereba para mim é o Flávio. Eu acho que o Flávio ganhou disparado hoje. Agora só falta você dizer. Fazendo uma brincadeira aí com o Flávio, dá pra ser que, como ele tá na China, ele tá olhando lá na frente, pensando na frente dos outros. Porque ele tá perdendo o time da política carioca. Provável. Bom, vai, Marcelo. Mim, o craque da semana chama-se Sérgio Moro. Explica, né? Deu um cheque, não vou dizer um cheque mate, mas deu um cheque bonito no presidente Bolsonaro. Mostrou o seguinte: a Polícia Federal é minha, eu tenho respaldo do Supremo Tribunal Federal para fazer o que eu quiser, e se vierem para cima de mim, vai ter consequência. Então, para mim, o craque da semana chama-se ministro Sérgio Moro, com a ação de ontem. E o Pereba? O Pereba da semana chama-se Rui Costa. Rapaz, eu quase apostei essa ficha, cara. Eu quase apostei. Vou repetir. Eu acho o Rui Costa um belíssimo governador, o cara com uma história incrível, um cara que tem tudo para ser presidente da República, mas você querendo ser presidente da República e sendo do Partido dos Trabalhadores, falar o que ele falou, ele andou 20 casas para trás junto a quem decide quem vai ser candidato a qualquer coisa no PT, que chama-se Luiz. Então, você fazer uma entrevista onde você enaltece o Ciro Gomes, onde você é deselegante com o Haddad, que é mal ou bem, teve 45 milhões de votos, é um cara importante dentro do PT. E que se mostra candidato em 2022, quando o candidato do PT em 2022 chama-se Lula, o cara andou 20 casas para trás dentro do objetivo político dele, que é ser presidente da República. Então, para mim, o Pereba é Rui Costa. Eu perdi essa semana, porque os dois votaram igual, né? Então, o craque é Rui Costa, o Pereba é Flávio Bolsonaro. Eu também não acho que o Pereba 3 votos, que eu acho que foi também uma jogada certa do Flávio, de tirar o eleitor do Bolsonaro do colo do Witzel, que se lançou candidato à presidência também, mas é isso, democracia é isso, ganha se perde. Eu perdi essa semana, mas eu acho que, para mim, quem vocês definiram como Pereba, como craque, para mim foi o grande Pereba da semana. Vamos lá, dicas? Eu tenho 2 dicas, posso dar 2? Vem cá, o Pedro não vai fazer o craque o Pereba, não? Pedro, vai lá, Pedro. Falta falar do craque. Pereba, ele apostou no Flávio. Não, o craque... Eu fui pego de surpresa aqui na sessão de craque Pereba, mas poderia citar, por exemplo, o próprio Bolsonaro que promulgou hoje a liberdade econômica. Então, isso acho que, voltando todo o assunto que tivemos no começo do vídeo, eu acho que isso pode ajudar um pouquinho aí a começar a... A liberdade econômica é o que vai fazer a turma trabalhar domingo sem receber nada extra, né? É essa? Provável. Vamos lá. Dicas da semana, Rodrigão. 2 dicas. Amanhã e domingo, sábado e domingo, no Teatro Municipal, tem um show imperdível para quem gosta de jazz. A Madeleine Pierrot, uma cantora americana radicada na França, vai fazer 2 shows às 20h30, sábado e domingo, aqui no Teatro Municipal, e é imperdível. Eu já reservei os meus ingressos, estarei lá amanhã aplaudindo ela. É um show espetacular. A segunda dica é de um livro que eu ganhei, que é de um grande querido chamado Leonardo Arvitzer. Leonardo é um cientista político da UFMG. Ele é extraordinário, assim, uma das figuras mais extraordinárias que eu conheço. E assim, não tô aqui dourando a pílula, não.
É maravilhoso. E eu ganhei de presente esse livro, e eu acho que tem 2 artigos aqui. Vou pegar amanhã e domingo, vou ler, que ele fala 2 artigos. É o 4º artigo do livro dele, chama Violência no Brasil. Olha que interessante o nome do artigo. Do homem cordial ao ódio cibernético. Extremamente atual. É um livro de 2019, lançado agora recentemente. Tá? Ganhei essa semana. Super indico. O Pêndulo da Democracia, Léo Orvitzer. Minhas dicas da semana, Marcelo. Boa! Jackson. Minha dica da semana é Rock in Rio, irmão. Rock in Rio. Eu acho que é um grande... E nessa edição dele, ele vem com uma representação da favela carioca. O Rock in Rio, para mim, tem um significado muito grande, apesar de eu não ser frequentador, porque em razão da minha relação com o Rubem Medina, desde 82, eu participei e acompanhei de perto a Constituição desde o primeiro, né? As dificuldades que eles tiveram e tal. Para mim, a grande dica é o Rock in Rio. Boa! Beleza. A minha dica da semana são 2. Quer dizer, a gente tinha que fazer uma só, né? Mas o Rodrigo sempre bagunça, faz um monte, então também vou bagunça aí, Marcelo. A minha primeira dica é a entrevista do Flávio Dino para Bandeirantes. Foi a primeira coisa que eu pensei. Ali você vê um cara que conhece o manual. E a outra dica é o editorial do Financial Times de hoje, do Martin Wolf. Eu vou mostrar aqui só a chamada. Só um minutinho. Porra, caceta. Pera aí. Capitalismo rentista... Não dá para ver, né? Capitalismo rentista ameaça a democracia. Por Martin Wolf, do Financial Times, foi meu professor na LSE. E é sensacional esse texto, cara. Acho que, principalmente ao Pedro aí, que é um liberal no último fio de cabelo aí, sugiro você ler isso. Vou até mandar pro grupo, pro Jackson passar pro Pedro. Boa. Tá bom? Ô, Marcelo, anuncia a entrevista da próxima semana aí, entrevista especial, anuncia aí. Sim, a entrevista da próxima semana é com o deputado estadual Rodrigo Amorim, que tem tentado aí, não sei se vai conseguir ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro no ano que vem. A entrevista deve ser feita na terça ou na quarta e deve ir ao ar na quinta-feira. Parênteses, é o deputado estadual melhor votado no estado do Rio de Janeiro. Sim. Tem uma votação extraordinária. E, enfim, é presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia Legislativa, ou seja, uma das comissões mais importantes da Assembleia, ou seja, tem muito a falar conosco. Deputado mais votado do Rio, deputado estadual mais votado do Rio, a gente vai perguntar para ele se o Flávio Bolsonaro foi o Pereba. Eu vou falar que vocês dois falaram que o Flávio foi o Pereba. Ele não vai esquecer mais isso, cara. Gente, boa noite. Pedrão, foi um prazer. Valeu, Rodrigo. Pedro. Qual o nome dessa gatinha aí de hoje? Essa aqui é a Maria Laura. Oi, Maria Laura. Fechando com chave de ouro aí o programa de hoje. Um beijo, Maria Laura. Valeu, Jackson. Valeu, Pedro. Valeu, Rodrigo. Valeu, obrigado pelo convite. Obrigado, tchau. Um abraço.